Capítulo 3. O significado cósmico da Páscoa. Primeira parte. Toda a vida de Cristo foi uma cruz e um martírio. E te busca para ti mesmo folga e prazer? Quanto maior o avanço espiritual de um indivíduo, mais pesadas as cruzes com que ele se depara frequentemente, pois as dores do seu desterro aumentam com o fortalecimento do seu amor. Thomas de Kempis. Na manhã da Sexta-feira Santa de 1857, Richard Wagner, o maior artista do século XIX, sentou-se à varanda de uma vivenda suíça que se debruçava às bordas do lago de Zurique. O panorama que se descortinava ao redor estava banhado por um glorioso brilho do sol. Paz e boa vontade pareciam vibrar por toda a natureza. A criação inteira palpitava de vida e o ar estava carregado da deliciosa fragrância dos bosques de pinho, bálsamo gratificante para um coração atormentado e uma mente agitada. Então, de súbito, como um raio caído do céu azul, surgiu na alma profundamente mística de Wagner a lembrança do execrável significado daquele dia, o mais sombrio e mais doloroso do ano cristão. Essa lembrança o inundou de tristeza pelo contraste com o que via. Era uma incongruência marcante entre o alegre cenário que tinha diante de si, a clara atividade notável da natureza, em luta pela renovação da vida após o longo sono hibernal, e o mortal esforço do Salvador torturado na cruz. Entre os gorjeios plenos de vida e amor dos milhares de cantores de pena do bosque, na charneca e no prado, e os hediondos gritos de ódio de uma turba enfurecida que insultava e zombava do mais nobre ideal que o mundo já conheceu, entre a maravilhosa energia criadora manifestada pela natureza na primavera e o elemento destruidor no ser humano que assassinou o caráter mais nobre que já agraciou a terra. Enquanto Wagner meditava assim sobre os paradoxos da vida, ocorreu-lhe a pergunta: há alguma relação entre a morte do Salvador por crucificação na Páscoa e a energia vital que se manifesta tão abundantemente na primavera, quando a natureza começa a vida de um novo ano? Mesmo que Wagner não percebesse conscientemente o significado total da relação entre a morte do Salvador e o rejuvenescimento da natureza, não obstante, ele havia dado com a chave de um dos mais sublimes mistérios com que o espírito humano já deparou em sua peregrinação da terra a Deus. Na noite mais escura do ano, quando a terra dorme mais profundamente no abraço do frio boreal, quando as atividades materiais descem ao nível mais baixo, uma onda de energia espiritual transporta em sua crista a palavra do céu, divina e criadora, para um nascimento místico no Natal. Então, como uma nuvem luminosa, o impulso espiritual paira sobre o mundo que não o conheceu, porque ele brilha nas trevas do inverno, quando a natureza está paralisada e muda. Essa divina palavra criadora contém uma mensagem e tem uma missão. Nasceu para salvar o mundo e para dar sua vida pelo mundo.
deve necessariamente sacrificar sua palavra para conseguir o rejuvenescimento da natureza. Gradativamente sepulta-se na terra e passa a infundir sua própria energia vital nas milhões de sementes que jazem adormecidas no solo. Sussurra a palavra de vida nos ouvidos dos animais e pássaros, até que o Evangelho das Boas Novas tenha sido pregado a todas as criaturas. O sacrifício se completa totalmente na época do ano em que o Sol cruza seu nódulo oriental no equinócio de março. Então, a divina palavra criadora expira. Em um sentido místico, ela morre na cruz da Páscoa, emitindo um último brado de triunfo. Está consumado. Consumatum est. Porém, do mesmo modo que o eco volta a nós, muitas vezes repetido, assim também o canto celestial de vida se repete sobre a terra. A criação inteira entoa um cântico de louvor, que é repetido sem cessar pelo coro de uma legião de línguas. As pequeninas sementes no seio da Mãe Terra começam a germinar, brotando e despontando em todas as direções. E logo um maravilhoso mosaico de vida, um tapete verde aveludado bordado de flores multicores, toma o lugar da mortalha do imaculado branco gelado. Dos animais de pelo e pena, em todos, a palavra de vida ressoa como uma canção de amor, impelindo-os ao acasalamento. Geração e multiplicação é o lema em toda parte. O Espírito libertou-se para uma vida mais abundante. Podemos assim observar todos os anos misticamente o nascimento, a morte e a ressurreição do Salvador como o fluxo e o refluxo de um impulso espiritual que culmina no solstício de dezembro, Natal, e sai da terra logo após a Páscoa, quando a palavra sobe ao céu, no domingo de Pentecoste. Mas lá não fica para sempre. Foi-nos ensinado que dali retornará no juízo. Portanto, quando o Sol desce pelo Equador em outubro, através do signo de Libra, época em que os frutos do ano são colhidos, pesados e classificados por tipos, começa a descida do espírito do novo ano, culminando esta descida no nascimento no Natal. O ser humano é uma miniatura da natureza. O que acontece em grande escala na vida de um planeta como a nossa Terra ocorre em escala menor ao longo da vida do ser humano. Um planeta é o corpo de um grande, maravilhoso e exaltado ser, um dos 7 espíritos diante do trono do Pai Sol. O ser humano também é um espírito feito à sua imagem e semelhança. Assim como um planeta gira em seu caminho cíclico ao redor do Sol, de onde é emanado, assim também o espírito humano se move numa órbita em volta de sua fonte central, Deus. Sendo elípticas as órbitas planetárias, possuem pontos muitíssimo próximos e pontos extremamente afastados dos seus centros solares. De maneira análoga, a órbita do espírito humano é elíptica. Nós estamos mais perto de Deus quando nossa jornada cíclica nos leva à esfera de atividade celeste, o céu, e estamos mais separados dele durante a vida terrena. Tais mudanças são necessárias ao nosso crescimento amínico. Assim como as festividades do ano assinalam o caráter repetitivo
de acontecimentos importantes na vida de um grande espírito, do mesmo modo, nossos nascimentos e mortes são fatos de repetição periódica. É tão impossível para o espírito permanecer definitivamente no céu ou na terra, como o é para um planeta deter-se em sua órbita. A mesma imutável lei de periodicidade que determina a ininterrupta sequência das estações, a alteração do dia com a noite e os fluxos e refluxos das marés, governa também a marcha progressiva do espírito humano tanto no céu quanto na terra. Dos domínios de luz celestial, onde vivemos em liberdade, sem as limitações do tempo e do espaço, onde vibramos em uníssono com a infinita harmonia das esferas, nós descemos para nascer no mundo físico, onde nossa visão espiritual torna-se obscurecida pela corda enrolada que nos agrilhoa a esta fase de limitações da nossa existência. Vivemos uns tempos aqui, depois morremos e subimos aos céus, para renascer e morrer outra vez. Cada vida terrena é um capítulo da história seriada da vida, extremamente humilde em seu começo, mas crescendo em interesse e importância à medida que ascendemos para estágios de responsabilidade humana cada vez mais altos. Nenhum limite é concebível, pois somos divinos em essência e, portanto, temos latentes em nós as infinitas possibilidades de Deus. Quando tivermos aprendido tudo o que este mundo tem para ensinar-nos, uma órbita mais ampla, uma esfera maior de utilidade sobre-humana abrir-se-á às nossas maiores capacidades. Mas e Cristo? Pode alguém perguntar: você não acredita nele? Você está discorrendo sobre a Páscoa, o feriado que comemora a morte cruel do Salvador e sua gloriosa e triunfante ressurreição. Todavia, parece referir-se a ele mais como uma alegoria que como um fato real. Certamente nós cremos em Cristo, amamo-lo de todo o coração e com toda a nossa alma, mas queremos enfatizar a crença de que Cristo é a primícia da raça. Ele disse que nós poderíamos fazer as coisas que ele fez, e maiores ainda. Portanto, somos Cristos em formação. Estamos muito habituados a buscar um Salvador externo, ao mesmo tempo que abrigamos um demônio interno. Mas até que Cristo seja formado em nós, conforme disse São Paulo, buscaremos em vão, porque assim como é impossível para nós percebermos a luz e a cor ao nosso redor, sem o registro de suas vibrações pelo nosso nervo óptico, e assim como permanecemos inconscientes do som quando o tímpano dos nossos ouvidos está insensível, do mesmo modo, permanecemos cegos à presença de Cristo e surdos à sua voz, enquanto não despertarmos nossa natureza espiritual interna. No entanto, uma vez despertada essa natureza espiritual, o Senhor do amor se revela como uma realidade primordial, baseado no princípio de que, fazendo-se vibrar um diapasão, outro diapasão de mesmo tom começará também a vibrar, enquanto outros de tons diferentes ficarão mudos. Por isso Cristo disse que suas ovelhas conheciam-no pelo som de sua voz, a qual respondiam, mas não ouviam a voz do estranho. Jó, capítulo 10, versículo 5. Não importam nossos credos, todos somos irmãos de Cristo. Portanto, regozijemo-nos. O Senhor ressuscitou.
Busquemos a Ele e esqueçamos nossos credos e outras diferenças de menor importância.